A gente já pode colocar. Sem foto e sem voz. Isso, vai dar certo, Tá gente. gravando já, dona Raquel. Isso. Bom dia, vai dar certo. Cadê você? Eu não, a minha irmã conseguiu, agora eu estabanada é ela, viu? Albinha! É a Damiana que tá falando Você aí? que filma Certeza, é a câmera, peraí, Damiana. vou te mostrar minha maninha, minha caçulinha. Ah, Peraí que ela aqui, ela vai abrir a câmera. ok. Eu ainda tô sofrendo no meu, acho que talvez hoje eu não consiga, mas até a próxima sexta. Aqui. Isso. Bom dia, meninas. Saudade de todo mundo. Bom Ah, dia. Dami. Dia! Albinha. Ai, assim, Damiana. Oh, meu Deus. Ela é parecida com você, vocês são parecidas. é. Então, meninas, vamos começar então? Já está gravando aí. Hoje foi uma luta para a gente começar aí, mas graças a Deus, Deus é bom, né? Obrigada aí, Dani, Tati, todo mundo, Raquelzinha, todo mundo que pelejou aí. Tem coisa no seu. Vamos orar então, queridas, para a gente começar. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, por esse tempo, por essa oportunidade. Eu quero louvar pela vida das minhas irmãs. Obrigado, ó Deus, porque nós conseguimos vencer os empecilhos, ó Deus, estarmos juntos aqui. Que realmente o Senhor possa abençoar esse tempo, que seja um tempo de encontro com o Senhor, ó Pai. Com a tua palavra, nós te louvamos, Senhor. Abençoe a vida de cada um de nós, que o nosso coração, nossa mente possa estar aberta para te ouvir, Senhor. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, Amém. meninas, muito bom estar todo mundo aqui, né? Glória a Deus. Hoje, então, a gente vai recomeçar nossos estudos, mas eu queria muito que todo mundo participasse, tá? Que não fosse só um monólogo da minha parte, mas que todo mundo pudesse participar. Aí, Dani, se você quiser começar a colocar os slides, nós vamos começar hoje, queridos, da gente ver a importância da gente estudar a palavra de Deus. Por que que nós precisamos estudar essa palavra, né? Não é só ler. O ler é muito importante, a meditação, mas é muito importante a gente estudar a palavra de Deus, para ela ficar gravada no nosso coração. Aí o primeiro versículo, né, que a gente sempre começa a nossa reunião, é lá no Salmo 119, 18, que fala assim: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar a maravilha das tuas leis. Só o Senhor pode desvendar os nossos olhos, para a gente encontrar, assim, as maravilhas da palavra de Deus, que são tesouros, muitas vezes escondidos, que quando a gente passa, assim, muito rapidamente, a gente não consegue perceber. Mas nós precisamos, quando a gente entra para poder estudar a palavra de Deus, nós vamos ver isso. A gente tem que começar em oração. Porque a palavra de Deus, ela não é a mesma coisa de qualquer livro que a gente está lendo. Ela é um livro especial, ela é um livro único, porque ela é a palavra de Deus. Então, a gente precisa abrir o nosso coração, entrar diante de Deus com humildade, sabendo que essa palavra é maior do que nós, e aí, então, para o Espírito Santo poder ministrar o nosso coração. E aí, então, essa palavra, ela vai nos lavar, ela vai nos transformar a nossa mente, né, que é o que Paulo fala em Romanos 12, 1. Ela vai transformar o nosso coração. Então, é dessa forma que a gente começa a estudar a palavra de Deus. Pode passar aí, Dani, por favor. Aí nós vamos passar rapidinho, porque são algumas características, né? Ela é verdadeira e ela é única. Ela não tem erro. Muitas pessoas já tentaram achar vários erros na palavra de Deus, mas a palavra de Deus não tem erro. O coração nosso é que é errado, que o nosso coração é de pecado, mas a palavra de Deus, ela não erra, porque ela é a palavra de Deus, e ela é única. Ela não é, porque ela é o livro mais lido do mundo, o livro mais impresso no mundo, mas ela é única. Não tem assim, ela é primeiro, outro livro é o segundo, não. Ela é única, porque ela é a palavra de Deus. Então, a Bíblia significa livros, né? No grego. São 66 livros, nós sabemos disso, divididos no Antigo e Novo Testamento. Ela é toda inspirada por Deus. Alguém sabe de qual é esse versículo? 2 Timóteo 3,16. Abre o seu microfone e fale para nós. Eu não estou ouvindo, não. Está baixinho. Toda palavra. Vamos, gente.
Vocês vão lendo os versículos aí e já vão abrindo, né, para a gente adiantar. Vovó, eu não sei decorado, mas primeiro, segunda Timóteo ou primeiro Timóteo? 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3,16 fala: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É isso mesmo, Aninha. Então, toda a palavra, toda. Gente, toda palavrinha escrita na Bíblia ela é importante, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando a gente lê aqui, a escritura é inspirada, é porque é toda, não é uma partezinha, como alguns falam, né? Ela é toda inspirada por Deus, e ela é útil para o ensino, para repreensão, correção e para a educação na justiça. E aí são mais ou menos, aproximadamente 40 autores, cada um de uma forma, né? Um era boiadeiro, o outro era um pastor de ovelhas, o outro era muito culto, tipo Paulo, outro não tinha cultura nenhuma, tipo Pedro, e é muito lindo como que esses 40 autores, como Deus inspirou esses homens, cada um de uma forma, de um contexto, de uma época diferente, e todos focam na mesma coisa, e só pode ser uma coisa de Deus. Entre o Antigo e o Novo Testamento, foram 400 anos de intervalo, que a gente fala que foi como fosse um silêncio de Deus. Pode passar aí, Dani, por favor. Mas nesse intervalo, Deus continuou trabalhando. Por quê? Porque foi quando a língua grega ela foi espalhada pelo mundo, praticamente todo mundo falava grego, como hoje praticamente o mundo todo fala inglês. Os romanos, eles abriram muitas estradas, porque naquela época os romanos estavam dominando o mundo daquela época, eles abriram muitas estradas por onde o evangelho pôde se espalhar, e foi uma época de uma paz mundial, né? Uma paz assim, foi uma época tranquila. Então, quando fala ali que o Senhor Jesus nasceu num tempo determinado por Deus, porque Deus já tinha aquele tempo, Deus preparou o mundo para a chegada do Senhor Jesus, assim como Ele está preparando o mundo para a segunda volta dele. Olha aqui, vocês têm liberdade de me interromper, viu? Não tem problema nenhum, não, tá? É só abrir abrir o seu microfone e falar. Aqui, só assim, aqui. Alguém está querendo falar alguma coisa? Bom, vamos continuar então. Então, nós já vimos isso aqui. Pode passar, Dani, por favor. O Antigo Testamento e o Novo Testamento, eles formam um todo, gente. Isso aqui é a Bíblia, né? O pessoal está falando que está pedindo o ID da reunião. E a Joyce está falando que não precisa. A Joyce não, a Tati falando que não precisa de senha. Ela está colocando aí. Então, é uma coisa só. Tanto o Antigo Testamento está inserido no Novo, nós sabemos que é citado, lá em Mateus é citado muito texto do Antigo Testamento, assim como o Novo está inserido no Antigo Testamento. Nas profecias, existem, queridos, pelo menos 333 profecias referentes ao Senhor Jesus, no Antigo Testamento. Quase a totalidade dela já foi cumprida, literalmente. Então, um está inserido no outro. O Antigo Testamento, ele foi escrito em aramaico, e no ano 250 a.C., ele foi traduzido para o grego, é o que a gente chama da Septuaginta, que foram 70 pessoas, homens eruditos, né, homens conhecedores da palavra, que traduziram, então, o Antigo Testamento para o grego. Isso era Deus preparando o mundo, o povo, para receber o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia foi escrita em mais ou menos 1.500 anos. Durante 1.500 anos, a Bíblia foi escrita de Gênesis a Apocalipse, né? Os últimos livros que foram escritos da história, os últimos livros da história do povo de Israel, do Antigo Testamento, são esses: Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias e Malaquias, e provavelmente Esther. O povo estava, depois nós vamos saber isso mais detalhadamente, mas o povo judeu, eles tinham sido levados cativos para a Babilônia, e eles estavam lá, e esses últimos livros é o final da história ali do Antigo Testamento, antes desses 400 anos que Jesus veio, certo? Pode ir para frente, Dani.
Então, nós já falamos que ela é verdadeira e única. Ela não pode ter uma interpretação particular. Isso é muito importante, queridos. Por quê? Porque muitas heresias vêm de interpretação particular. Alguém aí que tiver o 2 Pedro 1:20, 21, que puder ler para a gente, vão abrindo esses versículos, gente, para a gente caminhar rapidamente. 2 Pedro, Segunda Pedro quem achou pode ler, por favor. Segundo, 2 Pedro 1:20 e 21. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. 20 e 21. Segunda Pedro, segunda. Isso. Gente, quem... Segunda Ô, gente, tem gente com o microfone aberto aí que está interferindo. Isso. Então, isso aqui... Dani, você consegue multar as pessoas, tá? Olha, Tati, isso aqui, eu sei, gente, só que é como eu muito tô- importante Como eu a tô gente com parte saber da tela, eu não consigo, Tati, porque eu não consigo ver. toda a escritura, ela foi inspirada e não nada pode ser de particular interpretação. Isso é muito sério. Ela é eterna, né? Lá em Mateus, quem já achou Mateus 24:35? Alguém já vai abrindo lá em 1 Pedro? Vamos abrir esses versículos aí, queridos. Mateus 24:35. Ela é eterna. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Veja bem, o que nós precisamos investir na nossa vida? Tudo vai passar. O céu vai passar, a terra vai passar, mas uma coisa não vai passar, é a palavra de Deus. Então, queridos, nada mais propício da gente investir a nossa vida estudando essa palavra, decorando essa palavra e lendo essa palavra, né, e vivendo através dessa palavra. 1 Pedro 1:23 até 25. Pois Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aí. Foi até o 25, Vanessa? Pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Olha Ora, que esta é a isso. palavra que vos foi evangelizada. Olha bem, gente, que coisa linda isso. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passa. Eu penso que uma das coisas maravilhosas que a palavra de Deus é eterna é porque nessa palavra a nossa salvação está garantida. Nós vivemos sob essa palavra. Todas Amém. as promessas de Deus estão nessa palavra. Então Deus está falando conosco, olha, vai passar tudo mesmo, mas aquilo que eu prometi, aquilo que eu falei não vai passar nunca. Isso é uma âncora para a nossa alma, para a nossa vida. Isso é uma coisa muito linda, muito maravilhosa. Alguém já achou o Salmo 119, 140? Puríssima é a A tua palavra. promessa. Pode ler, minha irmã. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Por favor, lê de novo aí. Puríssima é a tua palavra, por isso teu servo a estima. Ó, então, a palavra de Deus é pura. Nós falamos demais, gente. Nós falamos demais, igual eu estou falando aqui. Aí a gente fala muita coisa que não deve, mas a palavra de Deus não existe isso. Tudo que Deus fala é pura, ela é depurada, ela não tem palavra de mais nem palavra de menos. Então, isso é muito lindo também. Segundo Timóteo, nós já lemos que a palavra de Deus, então, ela toda a escritura é inspirada, e Deus fala e se revela aos homens. Esse texto aí em Hebreus é importante a gente ler. Alguém lê Hebreus 1 e 2, por favor, e alguém já vai achando João, outro Lucas, por favor. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Isso mesmo. Olha aqui. Esse texto de Hebreus, ele fala do Antigo e do Novo Testamento. Veja bem.
havendo Deus outrora falado, quer dizer, lá no Antigo Testamento, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Isso tudo é o Antigo Testamento. Aí depois ele fala assim: nesses últimos dias nos falou pelo Filho, agora é o Novo Testamento, constituído herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então são as duas coisas, é o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Agora João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida, e não aceito glória quem vem de pessoas. Olha bem, esse é um texto muito sério, muito importante. Porque, veja bem, gente, é importante a gente estudar a palavra, é importante a gente ler a palavra, mas se a gente não for até Jesus, isso aí se transforma em letra apenas. Não existe uma transformação de vida. Porque, veja bem, Jesus está falando para os fariseus que conheciam de cor o Pentateuco. Eles conheciam a palavra de cor. Mas Jesus falou assim: olha, vocês examinem as Escrituras, porque vocês sabem que elas falam da vida eterna, mas vocês não querem vir a mim. Isso é muito sério, querido, porque não é só o estudo em si, mas nós temos que estar junto com Jesus, ele tem que ser o nosso companheiro quando a gente está estudando a palavra. Nós precisamos ir até ele, porque senão esse estudo, essa leitura, se transforma só em letra, não transforma em vida. Por isso que muitas vezes a gente lê tanta palavra e tal, mas aquilo não faz diferença na nossa vida. A palavra tem que fazer diferença na nossa vida. E para ela fazer diferença na nossa vida, primeiro nós precisamos chegar diante dela com humildade, em oração, pedindo para o Espírito Santo abrir os nossos olhos. Pra gente, e o Senhor Jesus vir ministrar o nosso coração. Não é só a palavra, é a palavra junto com o Senhor Jesus, junto com o Espírito Santo. E Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículo 25 e 26. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Aí, mais um pouquinho, Márcia, por favor. Entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Olha bem, olha que coisa linda. Esse aí foi quando Jesus já tinha ressuscitado e estava no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos, né? E aí ele começa a explicar a Escritura, fala aí de Moisés, que é o Pentateuco, depois que mais, os profetas, né? Peraí, perdi, começando por Moisés e todos os profetas, só isso, Todos né? os profetas. Explicou Então, Moisés o que e constava. todos os profetas, o Jesus então começa a explicar aquilo ali que falava dele, está falando dele ali. Então, o que o Senhor Jesus queria falar? Que o assunto principal da Bíblia é o quê? Da palavra de Deus é o quê? É ele, é o Senhor Jesus. Ele foi explicando para eles, desde lá do Pentateuco, eles foi mostrando, ó, você está vendo aquelas leis falavam disso, 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 disso. Então, queridos, Jesus é o assunto principal na Bíblia. A redenção é outra coisa muito importante que diz respeito a nós, mas o Senhor Jesus, ele tem primazia. Ele é o foco principal de toda a Escritura, de toda a Escritura. A gente não pode esquecer isso. Eu não sei se foi Lutero ou se foi Calvino que falou que quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente precisa trazer Jesus conosco, porque ele é a explicação de todas as coisas. Alguém leu lá? Oi. Raquel, Oi. posso fazer só uma observação aqui que eu acho tão lindo? Pode fazer, Porque claro. você estava falando da importância de trazer Jesus, né? Isso. Para esse momento, para a revelação. E aqui, enquanto você estava falando no começo, foi essa passagem que veio ao meu coração.
porque durante a caminhada eles não perceberam, né? Mas quando que eles perceberam? Quando que os olhos deles foram abertos? Quando eles sentaram à mesa com o Senhor. Aí Amém. que eles viram, os olhos foram abertos. Então, a importância de trazer o Senhor para esses momentos, né? E aí um versículo que me fala muito aqui, que fala assim, é, não queimava, agora eu perdi aqui, não queimava o nosso coração enquanto ele nos Falar. ficava, enquanto ele falava. Aí o segredo é esse, é muito lindo, né? É exatamente isso, porque Ele é o centro de todas as coisas. Então a gente precisa ver Jesus em toda a revelação da palavra, porque não é só a letra em si, tem algo mais. Por isso que a Bíblia, ela é um livro único, tem algo mais por trás das letras, né? E é Ele mesmo, é o Senhor Jesus. É isso mesmo, Márcia. Lá em Efésios 5, 25 e 26, alguém já abriu aí? Mateus 4, 4, vão abrindo para a gente agilizar. Por favor. Efésios 5:25 diz: Marido, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água pela palavra. Isso. Então, a palavra nos limpa, nos purifica. E a lavagem da água pela palavra. O que que nos limpa? É a palavra de Deus. É que vai tirando, a gente vai vendo as coisas que não pertencem ao Senhor, que estão na nossa vida, né? E ela vai nos lavando. Ela alimenta, Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: As Escrituras dizem: Uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Isso. Então, quer dizer, Jesus, isso foi na tentação de Jesus, né? Jesus então fala com o diabo, né? Que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra. Então, ela nos alimenta, né? E o Salmo 119, que a gente sabe de cor, alguém quer falar aí para nós? 105? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olha só. Então, a gente ora pedindo orientação do Senhor, mas a palavra dele é lâmpada para os nossos pés, né? Para a gente ver onde a gente está pisando. E luz, então, para o caminho, né? Isso mesmo, pode passar, Dani, por favor. Então, Deus possui duas galerias para manifestar a pessoa dele, a glória dele. Uma é o universo. Alguém pode abrir aí Romanos 1:20, já vão abrindo aí. E a segunda galeria é a palavra dele. São essas duas coisas onde Deus revela a pessoa dele, né? Dona Romanos 1:20. Raquel, Oi, pode falar. só uma observação enquanto a senhora avança aí, é que interessante interessante não, é a verdade, né? Cristo, ele rebate Satanás usando a palavra, e essa palavra que ele usa, ela tá demonstrada pra gente no Antigo Testamento. Então, ele só lembra, ele só repete o que já foi dito. São as É, palavras que Deus deu para Moisés lá em Deuteronômios, né? Se a gente quiser também, a gente pode encontrar tudo isso lá. isso mesmo, verdade. É verdade. Por isso que a gente fala que o antigo está inserido no novo e o novo inserido no antigo, né? Tudo é palavra de Deus. Então, gente, Romanos 1:20. Por meio de tudo que ele fez, É por isso mesmo. meio. Ah, Tá dando para ouvir? tá dando, pode ler, Ah, Virginia. tá. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e a sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Olha bem, aqui começa assim, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, tais homens são, por isso, indesculpáveis. É exatamente o que a Virginia leu, só que eu li em outra tradução. Quer dizer, desde o início, a criação toda, ela reporta a Deus. Deus, ele se manifesta através da criação. É o que o Salmo 19:1 fala, né? Os céus, quem achou aí, pode ler, os céus proclamam. A glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então,
Então, essa é uma das galerias de Deus, é a natureza, né? Os céus proclamam. Gente, como o céu proclama a glória de Deus, que coisa linda, né? E, e aí, lá em Hebreus 1:2, nós já lemos, né? Que é a palavra dele. Deus o falou, tendo Deus outrora falado, né? Então, gente, Deus fala. E quando a gente fala, a gente quer ser ouvido. Então, quando Deus fala, fala através da palavra dele, ele quer que a gente ouça. Quando a pessoa está falando e não tá, e a outra não está ouvindo, a gente sente muito mal, não é verdade? Você está contando um caso, falando alguma coisa, e a pessoa está noutro lugar. Então, por isso, gente, a gente precisa prestar muita atenção na palavra de Deus, porque ele fala, e ele deixou a palavra dele, porque aqui é a palavra dele, e ele quer ser ouvido. Então, quando nós não damos atenção a essa palavra, a gente está menosprezando aquilo que Deus fala. Isso é muito sério. Então, por isso, nós precisamos prestar atenção e conhecer cada dia mais essa palavra. E aí? O grande tema do universo foi o que a gente já falou, que é a palavra encarnada, que é o Senhor Jesus, e a palavra escrita, né? A João 1,14 também a gente sabe. Alguém quer falar aí de cor ou ler para nós? Assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória do Filho único do Pai. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra encarnada. Ele é a palavra encarnada de Deus. Então, esse é o tema principal da Bíblia. É Jesus. Jesus, ele domina toda a revelação. Foi aquilo que nós já falamos, né? São 333 profecias sobre Jesus. Esse texto de Lucas, nós já lemos também, né? Jesus falando com os discípulos ali, falando sobre ele, como ele está, como que ele é citado desde lá de Gênesis, né? No Antigo Testamento e nos profetas. Então, nós já vimos isso também, que praticamente todas as profecias já foram cumpridas. Aí tem essas 4 profecias, lá em Isaías, alguém pode ler para nós. Isaías 7,14, alguém lê para nós. Isaías 53, nós sabemos bem o que está falando sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, né? E como Salmo 22. Alguém quiser ler Isaías 7,14? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Então, já falava de Maria como virgem, né? E essa palavra virgem, gente, é muito importante, é muito interessante como que as palavras são usadas exatamente no jeito que Deus quer que seja usado. Porque virgem, ela pode significar também uma moça jovem, mas só que essa palavra, se não me engano, no grego ou no aramaico, é uma virgem realmente que nunca teve relação com homem algum. Então, o Espírito Santo é cuidadoso para poder colocar as palavras, por isso nós precisamos prestar atenção. Isaías 53, nós sabemos bem que fala do sofrimento, né, de Jesus. Alguém lê Miqueias 5:2. Miqueias é um livro mais difícil da gente achar, né? Mas Miqueias, quando nós sabemos que texto que é esse, porque quando os magos chegaram lá para falar com Herodes, e aí Herodes chamou os fariseus lá, né, os doutores da lei, aí os doutores citaram esse versículo de cor. Eles não foram lá buscar a concordância nem nada, eles sabiam isso, só que eles sabiam isso na mente, eles não sabiam no coração. Alguém conseguiu achar o Miqueias aí? Mas tu... Isso, pode ler, Miqueias 5:2. Mas você, ó Belém Efrata, é apenas uma pequena vila entre todo o povo de Judá. E, no entanto, um governante de Israel, cujas origens são do passado distante, sairá de você em meu favor. Olha bem, a profecia de Jesus nascendo em Belém. Aqueles fariseus citaram essa profecia, mas eles não foram lá ver. Eles não tinham aquilo no coração, eles tinham a letra só na cabeça, queridos. Por isso que Jesus falou com ele, ó, vocês buscam na lei, na palavra, sobre a vida eterna, vocês estão certos, mas vocês não querem vir a mim. Essa é a diferença. E o Salmo 22, depois vocês podem ler, o Salmo 22 fala muito claramente da maneira que o Senhor Jesus Cristo foi crucificado,
fala assim, vocês vão ver como que é maravilhoso. É o Salmo 22, o 23 e o 24. O 24 já fala sobre a segunda volta do Senhor. É onde tem aquele versículo assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem que é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Então, são salmos proféticos, né? O Salmo 25, 24 ainda não foi cumprido, ele vai ser cumprido. E vai ser rápido, em nome de Jesus. Pode passar aí, Dani, por favor. Aí nós já falamos esse versículo, a gente sempre gosta de começar por esses versículos. Pode passar mais, Dani, por favor. Bom, o Salmo 119, ele é um salmo especial. Nós sabemos que ele é o maior capítulo da Bíblia. Pode continuar, gente? Vocês estão aí atentas ou vocês estão cansadas? Alguém quer falar alguma coisa? Pode continuar? Então, vamos lá. O Salmo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia, porque ele fala sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é maior do que tudo. Então, por isso que esse capítulo maravilhoso, praticamente em todos os versículos, tem alguma palavra ou sinônimo que se refere à palavra de Deus, que é testemunho, palavra, mandamento, decreto, praticamente todos os versículos do Salmo 119. É o maior capítulo da Bíblia. E nesse salmo, é muito interessante que nesse salmo a gente encontra os métodos, as leis de interpretação. Nós vamos ver um pouquinho isso, bem pouquinho, né? Isso aqui, queridos, eu devia ter começado com isso aqui não foi coisa que eu descobri, nada disso. Isso aí foram irmãos que já escreveram sobre isso, já estudaram, e eu só estou repassando para as irmãs, né? Então, além de... Oi, pode falar, Lana. Eu ia falar, antes até de falar de Salmo 119, mas esse salmo marcou muito a minha vida, quando fala assim: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra também nos guarda para que a gente não peque contra ele, né? Ela nos blinda para esse lugar de santidade. Então, esse salmo me marca muito, ele é muito precioso, é um zelo que Davi tem pela palavra de Deus, que chega assim, que inunda nosso coração, né? Encharca nosso coração, para a gente também ser levado para esse lugar. Então, queria só fazer esse adendo aí, que eu ia comentar antes, mas aí chegou. O Salmo 119. Muito bom. Não, Lana, é isso mesmo. Se a gente lê esse salmo com atenção, a gente vê como que o Espírito Santo nos ensina a estudar essa palavra, como ele fala da importância dessa palavra, né? Tanto que ele é o maior capítulo da Bíblia. E nesse salmo a gente encontra as leis de interpretação. Depois a gente vai ver isso muito rapidamente, para não ficar uma coisa muito árida. Não sei se vai dar tempo hoje, né? Que nos ajudam a estudar essa palavra. E qual a disposição do nosso coração para estudar essa palavra? Isso é muito importante, queridos, porque são esses tripés. Um é a palavra de Deus, outro é o homem que estuda essa palavra. E depois são os métodos para estudar essa palavra. Então, isso é muito importante. Ele foi escrito de uma maneira acróstica no aramaico, no hebraico. É assim, você pode ver, se você abrir sua Bíblia, que são 8 versículos, em 8 versículos é separado. Cada porção dessa começava com uma letra do alfabeto. Então, a primeira letra era Aleph, né? A primeira letra. Então, todos os versículos começavam com Aleph. Essa estrofe, então, a primeira estrofe, todos começavam com essa letra Aleph. A letra A, né? Do alfabeto lá. A segunda, os outros próximos 8 versículos começavam com a segunda letra, que é Bet. E assim por diante, que eu não sei as outras letras, até terminar o alfabeto. Então, isso aí é Deus falando conosco, que ele soletra a palavra dele através do Senhor Jesus Cristo. Então, isso é uma coisa muito linda. Quem que fez isso? Foi quem escreveu o Salmo 119, eles acreditam que foi Esdras, né, que escreveu, não sei. Não foi o Espírito Santo que inspirou a escrever assim. E são 22 estrofes, e cada uma, aqui está explicado, né? Apenas 3 lugares na Bíblia são escritos dessa forma. Então, quando a gente vê isso, queridos, isso chama a nossa atenção, porque o Espírito Santo quer falar alguma coisa ao nosso coração. Uma é Lamentações. O livro de Lamentações foi Jeremias que escreveu, quando Jerusalém estava sendo tomada pelo povo
babilônico e estava pegando fogo, Jeremias então escreve Lamentações, ele está chorando no coração dele sobre aquela cidade, assim como Jesus chorou. Vocês lembram que Jesus chorou quando ele estava vendo Jerusalém? Porque Jerusalém, queridos, ela é mais do que uma cidade. Jerusalém, ela é o testemunho de Deus aqui na terra. Então, o testemunho de Deus estava se esvaindo, estava se transformando em cinzas. Então, Jeremias chorava, não por causa das construções daquele prédio, porque a glória de Deus já tinha saído se a gente olhar lá em Ezequiel, a glória de Deus já tinha saído do templo. Porque virou só uma liturgia aquilo ali, virou só como é que a gente fala, gente? Só um ativismo aquilo ali, não tinha nada de Deus ali. É muito triste quando a gente lê, quando a glória de Deus sai ali do templo, porque fala fala ali dos sacerdotes, o que eles faziam ali por trás, né? Que eram coisas muito, muito tristes, muitos pecados. Então, Jeremias, então, ele chorava. Então, Lamentações é escrito também nesse mesmo acróstico, e Provérbios 31. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa, nós sabemos disso, é sim a mulher virtuosa, mas aquela mulher aponta para a igreja do Senhor Jesus Cristo, a gente não pode esquecer disso também. Então, queridos, é isso aí, mais ou menos. Pode passar, Dani, por favor. Bom, então aqui a gente vê, então, da palavra sendo esquecida. Quando a gente lê a história do rei Josias, é uma história muito linda, porque tinha sido destruído tudo, o templo e tal, e ali fala, alguém abre para nós, 2 Reis 22:3, ali fala onde a palavra de Deus estava. E quando isso acontece, queridos, começa então a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é a gente abandonar a fé. Alguém achou aí 2 Reis 22:3? E alguém abre Esdras 7:10, por favor. No 18º ano de seu reinado, o rei Josias enviou Safã, secretário da corte, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. É isso mesmo? Mas acho que é mais um pouquinho. Acho que eu coloquei errado. Ali fala que a palavra... estava tudo destruído lá, e fala que a palavra de Deus estava debaixo de escombro. Ela estava lá, eles nem estavam lembrando mais daquela palavra, e estava lá estava lá debaixo das destruições, né? Deixa eu ver se eu acho. Alguém achar antes de mim? 22:3, né? Nós vamos gastar tempo agora, mas aqui fala, se as irmãs lerem depois, fala que a palavra de Deus estava sob escombros. Ó, então disse o sumo sacerdote Ilquis ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. E aí, então, ele lê esse relatório. Deixa eu ver se fala aqui. Não estou achando aqui, mas depois eu vou passar para as irmãs. Eu coloquei uma coisa errada aí. Fala que a palavra de Deus estava sob escombros, quer dizer, ela estava esquecida, ela estava debaixo, assim, de destruição. Então, isso é uma das coisas que acontece quando vem a apostasia. E um dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. Então, a gente pode comparar com o nosso tempo hoje, que a palavra de Deus, muitas vezes, ela está abandonada em algum lugar, debaixo de ruínas. E isso é muito sério, a gente precisa de reaver essa palavra. Né? E Esdras 7:10, será que esse aí está certo agora? Alguém lê para nós. Esdras 7:10. Pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Exatamente. Olha, Esdras, ele foi um escriba muito importante.
Os estudiosos falam que ele que compilou muita coisa no Antigo Testamento. Inclusive, alguns falam que ele que escreveu o Salmo 119. A gente não sabe disso, se foi ele ou não. Mas ele é um escriba e ele resolveu, ele tomou a decisão. Isso é muito importante, que é isso, que a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa tomar essa decisão. Eu quero, assim, com a ajuda do Senhor, estudar a palavra. Ele tomou aquela decisão, não só estudar, mas de cumprir. Então, isso é uma decisão importante de Eva. O inimigo, ele sempre quer colocar dúvidas com relação à palavra, como ele fez com a Eva, porque ele fala assim, será que foi assim mesmo que Deus falou? Eu acho que não é muito assim, hoje a gente vive um tempo diferente, eu acho que você não precisa seguir aqui do jeito que está lá, porque hoje a gente está vivendo no século XXI, né? A Bíblia foi escrita quantos séculos para trás? Ele começa a colocar dúvida, por isso que quando a gente aproxima da palavra de Deus, querido, nosso coração tem que estar em humildade, sabendo que essa palavra é maior do que nós. Porque quem escreveu essa palavra é dono do tempo, do ontem, do hoje, do amanhã. Ele não está limitado a tempo, nem a costumes, nem a nada. Ele é um Deus soberano sobre todo o universo. Então, na palavra de Deus não há erro e nem contradição. O problema é a nossa mente caída. E nós não podemos mudar essa palavra, de forma nenhuma, queridos. A palavra de Deus, ela é muito especial. Lá em Apocalipse fala que a gente não pode tirar nada dessa palavra. E a palavra de Deus é maior do que nós devemos nos curvar diante dessa palavra. Pode passar aí, por favor, Dani. Então, queridos, agora alguém abre para nós em João 14, 21 a 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por mim. Não, é rica, enfermeira, 1,5 milhão. Uma bicha feia daquela tem marido de rico. Será que consegue... Peraí. Dei para nós, Márcio, por favor. Não, tá bom. Eu vou começar, tá? Aqui, ó. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não o Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? E Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Então, queridos, olha a importância, como Jesus deu importância à palavra. Nós estudamos a palavra de Deus porque nós amamos o Senhor. É o que ele está falando. Quem ama ele, guarda a palavra dele. E nós não estudamos essa palavra para a gente ser eruditos, né? Para ser... não, isso não é o objetivo. Nós estudamos para conhecer o Senhor e a sua vontade. E outra coisa, nós estudamos por causa do testemunho do Senhor. Nós estudamos a palavra de Deus para ajudar uns aos outros, queridos. Porque muitas vezes, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, por um problema, se nós conhecemos ali a palavra de Deus, a gente pode ajudar o irmão, fortalecer o irmão, dar a mão para o irmão. Nós estudamos para ajudar uns aos outros. Esse é o objetivo da gente estudar a palavra, porque nós amamos o Senhor. E por causa do testemunho do Senhor, né? Então, nós já vimos que Cristo é a maior revelação da palavra, ele é aquele cordão dourado que vai de Gênesis a Apocalipse, né? Muito maravilhoso isso, e ele é o alfa e o ômega. Então, o que a gente viu no Salmo 119? É a primeira letra do alfabeto e a última, ele falou isso em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega. Ele é a revelação de Deus para todas as coisas. Gente, se a gente... Quando o Senhor, a gente começa a ver assim, a grandiosidade, a maravilha, como que o Senhor Jesus é maravilhoso, ele é muito além só do nosso Salvador. É claro, ele é o nosso Salvador, isso é a base de tudo, mas ele é muito mais. É por isso que a gente fala aquele versículo, a gente falou Salmo 119,
desvenda os meus olhos para que eu possa ver as maravilhas, as preciosidades, a, é, como é que fala, gente? O tesouro que há nessa palavra. Ele é o alfa e o ômega, né? Pode passar, Tânia, por favor. Então, nós já falamos que Jesus é o nosso companheiro de estudo. Aí acabamos de ler que nós precisamos guardar essa palavra no nosso coração. O nosso coração deve ser humilde e ensinável. É um Salmo 119, 125. Eu não sei se foi esse versículo que a Lana citou. Vamos ler esse 119, 125. E outra coisa que fala no Salmo 119 também, o salmista fala assim: sou teu servo. Nós devemos ter um coração de servo para a gente estudar essa palavra e servir aos irmãos com a palavra. Não para a gente se sentir superior e falando só, fulano, você está errado aqui, como é que... Não, não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente possa servir os irmãos, assim como Jesus serviu, lavando os pés uns dos outros. Porque nós somos todos iguais, irmãos. Nós vamos chegar diante do Senhor todos iguais. Não tem ninguém mais do que o outro. Nós somos servos, né? Salmo 119, 125. Dá discernimento a este teu servo, então entenderei os teus preceitos. Amém. Amém. Sou teu servo. Alguém falou aí alguma coisa? Dona Raquel, o no versículo 124, versículo ele também ele 19, falou: 10 e trata 11. o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. Qual que é isso aí, Lu? Salmo 119, 124, um acima do o antes. Uhum. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. É isso mesmo. E você, Vanessa, está falando alguma coisa? O que foi? Foi só essa leitura mesmo. Ah, tá. Então, veja bem, o que a Alana está escrevendo aqui, o que ela leu foi o 10 e o 11, né? Por causa que realmente a palavra de Deus nos evita da gente pecar, né? Isso é verdade. Nós vamos ver nesse salmo, quando vocês lerem esse salmo com atenção, eu não sei a tradução suas aí, mas na minha tradução tem vários frases assim, dá-me entendimento, né? E toda vez que fala esse dá-me entendimento, é como se fosse assim para chamar a atenção para a gente para alguma coisa, nesse Salmo 119. Eu não sei se tem mais slide aí, Dani, tem? Ah, ainda tem. Isso aqui é muito lindo, gente. Mas a gente vai falar bem rapidinho. É o progresso da palavra de Deus. Como que tem um progresso, assim, como se Deus plantasse uma sementinha e aquilo fosse germinando. Vocês já repararam que tudo na natureza, todas as coisas de Deus acontecem, algumas coisas podem acontecer assim, vupt, né? Mas normalmente as coisas acontecem bem vagarosamente, né? Nós não temos muita paciência, né? A gente quer que as coisas aconteçam assim, rapidamente. Mas é uma sementinha plantada. Então, eu coloquei aqui exemplo o cordeiro. Então, lá em Gênesis, o cordeiro, foi um cordeiro imolado. Foi um animal imolado para vestir Adão e Eva primeiro. Depois, lá a gente vê lá Abel, quando ele imolou o cordeiro. E aquela ideia do cordeiro, esse conceito de cordeiro, ele vai aumentando. Depois, Abraão, Deus pediu para Abraão sacrificar o filho dele, mas aconteceu que Deus enviou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Abraão, e aí Deus vai começando a mostrar a ideia dele, e assim, depois vem o sacrifício, né, que é ensinado ali, lá em Êxodo, para o povo sair do Egito, aquele sangue do cordeiro foi aspergido na porta, e assim a gente vai vendo o desenrolar dessa ideia do cordeiro, até a gente chegar no Novo Testamento, e João falar que é de Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, isso é coisa muito linda, isso é um progresso na revelação de Deus. Começa uma sementinha plantada e aquela árvore vai crescendo para a gente entender aquela ideia, né? E depois, lá em Apocalipse, a gente vê várias vezes o Cordeiro assentado no trono, o Cordeiro assentado no trono. Então, isso é muito lindo. Tem vários outros exemplos, mas esse aí é um deles, um dos mais fortes. Aí a gente viu também que Mateus é uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Por isso que Mateus cita muito, muito, muito o Antigo Testamento. E Mateus apresenta Jesus como rei.
Então, ele cita muita coisa. E Mateus começa assim. Olha como é que começa o livro de Mateus. Veja aí, para você ver como que começa. Como que ele faz uma ligação. Olha, ele começa em livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus escreveu para os judeus. Então, é interessante que ele coloca Jesus primeiro como filho de Davi, que foi o rei de Israel, que representava o reinado de Israel, foi Davi, e filho de Abraão, porque Abraão era o pai do povo judeu. Primeiro ele coloca Jesus como rei, e depois como judeu, né, como israelita. Então, essa é a ligação. Olha que coisa maravilhosa. Vocês acham que isso veio da cabeça de Mateus? É claro que não, isso foi o Espírito Santo. Então, é a ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? O Novo Testamento começa com os evangelhos e não com as doutrinas. As doutrinas são colocadas depois por Paulo. Quando Jesus fala lá em João que ele é a videira, nós somos os ramos, ele querendo falar que nós estamos inseridos nele, e ele em nós. Aí Paulo já desenvolve essa doutrina, falando Cristo em nós, a esperança da glória, lá em Colossenses, e fala que Cristo habita em mim. Agora a vida que eu tenho, eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Isso foi uma sementinha plantada por Jesus lá nos evangelhos. Então, muita doutrina que é desenrolada ali nas epístolas de Paulo foram sementes que foram plantadas lá por Jesus ali nos evangelhos. Então, isso é muito lindo, como é que essa palavra ela vai desenvolvendo. O evangelho, ele não é um dogma, queridos. O evangelho não é um conjunto de regras e de leis. Ele não é apenas uma história. O evangelho é uma pessoa, o evangelho é o Senhor Jesus. Vamos abrir lá em Lucas 2, 10 e 11. Posso fazer um comentário, dona Raquel? Ah, pode, Débora. Quando você estava falando da genealogia aqui, né, de Jesus, né, do Antigo Testamento e do Novo, esses dias eu estava observando uma coisa muito interessante, porque a genealogia de Jesus, ela chega em José, né? Então, ela não é a genealogia que chega, né, de Davi, de Abraão até Jesus, ela não é pelo sangue. Então, ela é por adoção, né? Isso. Depois vem a nossa adoção. E aí é uma ponte muito grande para o Evangelho a gente entender isso. A genealogia através de Maria, ela é a genealogia sacerdotal, mas ela não é a genealogia do reinado, né, do reino. Então, eu fico vendo assim o quanto isso faz um link com a nossa vida, da adoção, né, do Pai conosco. Então, é espetacular, assim. Isso é muito lindo. Tudo tem um ensino, né, Dani? Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, pode ser um texto só, a gente vai descobrindo tanta coisa, e cada vez que a gente lê, a gente descobre mais, porque realmente é uma palavra diferenciada, né? Ela tem um toque de Deus, né? E aí, gente, alguém abre aí para nós em Lucas 2, 10 e 11, porque foi aquilo que a gente falou, o evangelho não é um conjunto de dogmas, não é um conjunto de leis, não é uma história apenas, mas o evangelho é muito mais do que isso. O evangelho é o Senhor Jesus, o evangelho é uma pessoa. Vamos ver lá o que fala em Lucas. É que hoje, na cidade de Davi, lhe nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. É isso aí. Tem uma tradução que fala, é boa nova, né? Você leu aí a boa nova? Deixa eu ver aqui na minha tradução. Porque essa boa nova é o evangelho. Então, isso aí é o Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Lucas 2. É o 10. Ah, então lê o 10 para nós, por favor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É isso mesmo. Então, o que é essa boa nova? O que é o evangelho? É o Senhor Jesus. Ele é o evangelho. É uma pessoa. Isso é muito maravilhoso, queridos. É ele próprio é o evangelho. Pode passar aí para nós, por favor, Dani. Nossa, gente, nós já estamos passando a hora. Vamos ver. Tem muitos slides ainda, Dani, aí?
Ah, não, aqui vai Só falar tem, sobre só tem mais dois só, dona Raquel. é, Esse mais um. isso, só um minutinho, então, queridos. Olha, aqui vai falar. Eu não vou entrar nisso aqui, mas depois vocês têm acesso, vocês vão ter acesso, porque vai mandar a gravação e mandar os slides para vocês. Vocês vão ver aí como é que faz essa progressão, né, da palavra. Isso é muito bonito, porque o Atos liga os evangelhos às epístolas de Paulo, né? Então, as sementes que foram plantadas no Evangelho explodiram nas epístolas, foi o que nós falamos. Então, fala sobre o caminho, nós vamos ver nesses versículos que nós não vamos ler agora, como que isso é desenvolvido nas epístolas. É muito interessante a gente ver. Fala sobre a vida, está lá em João, e aí outros lá nas epístolas. Fala sobre a luz nas epístolas. É muito bonito a gente ver. E a conclusão toda das epístolas, esse nós vamos ler agora, Judas 24 e 25, é a conclusão, é o último livro das epístolas, a última epístola é Judas, né? Antes de Apocalipse. Então, vê o que Judas fala ali. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria, a este, que é o único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder, a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Veja bem como termina as epístolas. Que coisa linda, né? E quem que escreveu isso aqui, gente, foi Judas, mas quem inspirou Judas não foi ele da cabeça dele. Isso aqui foi o Espírito Santo. Então, aqui ele está falando que Deus é aquele que pode nos guardar de tropeço e nos fazer apresentar irrepreensíveis diante dele. Que coisa linda. Isso é muito maravilhoso, queridos. Por isso a gente vê como que essa palavra é importante, né? Aí vamos para o último. Depois vocês olham isso aí, que é muito lindo a gente ver essa progressão, né? Dessas ideias, dessas sementinhas. Pode passar aí o último. Tem essas curiosidades também, depois vocês podem ver. É muito interessante, né? A fala que a Terra está sobre o nada. Jó foi o livro mais antigo que foi escrito e já falava que a Terra estava sobre o nada. E nós descobrimos isso mais ou menos em 1500, né? Agora, dessa nossa era, né? Fala sobre a redondeza da terra em Jó, fala, em Apocalipse fala, Apocalipse, desculpa, Isaías foi escrito 700 anos antes de Cristo, e Jó muito mais atrás. O livro de Daniel foi escrito 500 anos antes de Cristo, e ali já foi revelado várias coisas, né, da história que está acontecendo até hoje. Ali em Levítico já falava, Deus proibia comer o sangue, porque a vida está no sangue. Isso aí foi descoberto há pouco tempo na medicina. Muitas pessoas morriam de hemorragia, que eles não sabiam que a vida estava no sangue. Né? Levítico foi escrito 1490 anos antes de Cristo. Fala sobre a vereda dos mares, isso é coisa muito... Eu não sei explicar muito isso para vocês, não, querido, porque onde eu vi isso aqui foi um irmão estudioso, físico, ele que colocou isso aqui. Então, essas veredas do mar foram descobertas há pouco tempo também. Já foi escrito lá no Salmo 8:8. Existem 1817 profecias de assuntos principais. Existem muito mais do que isso, mas de assuntos principais. Essas profecias são divididas em 600 eventos. Destes eventos, falta apenas 20 para serem cumpridos. Olha só, e o primeiro deles é o arrebatamento. Então, todos foram cumpridos literalmente. Então, por que não crer nessa palavra, queridos? Certa, que não tem erro. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, é o livro mais lido e foi traduzido em 1.500 línguas, às vezes até tem mais, né? E nós precisamos orar para que ela seja traduzida em mais idiomas. Acabou aí, Dani? A Dani travou, Acabou, dona dona Raquel. Raquel. Acabou. Não, então, eu acho que acabou aí, queridos, eu acho que seria isso mesmo. Alguém queria falar alguma coisa para a gente poder terminar? Nós passamos um pouquinho do nosso tempo. Raquel, Oi, Albi.
Aqui, sobre o que você falou ali, que a Bíblia estava esquecida e foi achada sob escombros, Ah, está mesmo em 2 Reis 22, a partir do versículo 3, a história que Josias pediu para que a casa de Deus fosse restaurada. Então, nessa restauração, o sacerdote chegou e falou no versículo 8: achei o livro da lei na casa do Senhor. aham. É E isso mesmo, Albinho. não é isso? É esse texto mesmo que você leu É. aí. E fala que a Outra, palavra estava sob escombros, né? Foi isso mesmo. Ele isso. achou lá no meio da destruição, ele achou o livro, né? É, O livro de Deus, né? é. O Pentateuco, nesse caso, seria o Pentateuco. É, Raquel, outra foi. coisa também que eu queria compartilhar, uma vez eu vi um exemplo, um testemunho que o irmão Deus estava falando sobre a palavra de Deus, que um irmão falou assim, mas eu acho a Bíblia tão difícil que eu leio e não entendo. Então ele falou assim que a Bíblia é como uma peneira assim, que aquela pessoa que está procurando pepitas e tal no rio, ele afunda a peneira toda hora para ver se veio um ouro, alguma coisa. E mesmo que ele não entenda, ou que ele não veja nada, a peneira vai ficando cada vez mais limpa. Ah, olha só, que coisa bonita, né? Esse É, exemplo. É isso mesmo. É a aham. Que palavra que a bom, palavra de Deus faz com a gente. É isso mesmo. que Graças bom, Limpa. a estava Deus. precisando de ouvir uma palavra dessa. Pois é, gente, está vendo como é que é importante todo mundo participar, queridos? É muito rico, né? O Senhor deposita na vida de todo mundo, muito lindo. E a última coisa, até que eu estava pensando, que eu também já falei muito sobre essa questão da palavra, mas eu estava observando que lá naquela parábola da semente, a primeira parábola que Jesus conta, depois nós vamos ver por quê, mas ele fala que a semente caiu, ele fala em vários lugares, caiu no solo rochoso, caiu no meio das pedras, mas ele fala que caiu no meio dos espinhos. E a palavra não prosperou por causa dos cuidados desse mundo. Isso me impressionou muito, eu já tinha lido várias vezes esse texto dessa parábola, mas isso me impressionou muito, me chamou atenção, porque fala assim dos cuidados do mundo. Isso é uma coisa que está acontecendo hoje conosco, querido. Muitas vezes a palavra de Deus ela fica sufocada por causa de tantas coisas que nós temos que fazer. A gente não tem tempo mais. Tem Então, a palavra versões, tia, que fala que é com as preocupações com as riquezas também do mundo. fala das riquezas também, né? Me Eu impactou notei. demais também. Um dia que eu li, eu falei, eu até ouvi essa palavra no carro, eu falei, gente, é isso, É, é isso mesmo. E eu, é isso. eu queria compartilhar isso com as irmãs, que isso também me chamou muita atenção quando eu estava lendo essa parábola. E eu falei assim, gente, parece que eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas uma coisa que sufoca, além disso, que a gente, que a Albinha achou aí para nós, lá em Reis, né? Porque a palavra estava escondida, estava largada para lá, mas o que sufoca tem tanto Mateus, Marcos e Lucas, né? Lá em Marcos 4,19, eu até anotei aqui, fala o seguinte, olha, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Então, queridos, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que a gente possa realmente ser diligente com essa palavra, né? Alguém mais Amém. quer falar alguma coisa para a gente orar? Olha o que diz. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. É exatamente isso. Preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam. Lá em Apocalipse 3, quando Jesus está falando para as igrejas, quem tem ouvidos, ouça, né? O que o Espírito diz às igrejas, ele faz uma exortação. Fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E aí, lá em Lucas 21:36, ele falou a mesma coisa. E a gente precisa prestar atenção nisso, que fala o seguinte, olha,
acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Veja bem. Então, realmente, queridos, a gente precisa estar atento, né? Estar atento e estudando a palavra. Dona Raquel, eu queria falar algo assim que me chamou muita atenção quando você estava lendo, né, que a Bíblia é a única verdadeira e que ela é pura. E a gente leu lá em Lucas 24, que fala assim: Então disse Jesus, honestos e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram. E aí vale a pena meditar nesses versículos tanto, porque assim, eu entendi quão ignorante muitas vezes eu vou ler a palavra e vem aqueles pensamentos assim, que não são pensamentos de humildade e nem de rendição mesmo ao Espírito Santo, porque a gente fala assim, mas naquele contexto era assim, como você estava explicando. E Deus está sendo tão, tão bom e tão nos detalhes que Ele está nos ensinando, e às vezes a gente começa a divagar o nosso pensamento, a deixar a nossa mente tentar fazer uma nova interpretação, sendo que está ali, é só a gente seguir. O caminho é Jesus. E a gente começa a falar, não, mas agora, mas para minha vida e para minha vida. Não, a gente precisa continuar olhando para a cruz, né? Olhando para Jesus, não deixar que as histórias são difíceis mesmo. Muitas vezes a gente não entende todo o contexto, mas não deixar a nossa mente divagar. Assim, a hora que você falou isso, veio no meu coração que muitas vezes eu tento interpretar, tentar encaixar, sabe? Assim, colocar a pecinha na minha história e não é sobre mim, é sobre Cristo. Amém. É isso mesmo, Vanessa. Graças a Deus. Então, gente, muito bom esse período nosso, principalmente pela participação de vocês. Isso é muito importante que Deus deposita na nossa vida, cada um, ele deposita uma coisa diferente, né? Por isso que fala para a gente junto conhecer a profundidade do amor de Deus. Somos nós juntos, cada um com aquilo que Deus depositou no coração. Então, se Deus permitir, queridos, na próxima sexta-feira, eu estava querendo a gente começar lá em Gênesis. Então, se as irmãs puderem ir lendo, ou se vocês quiserem voltar lá no Salmo 119, você vai lendo, separando esses versículos, fala, dá-me entendimento, porque nós não vimos a parte dos métodos, né? Eu não sei se convém a gente ver agora, ou se vai mais para frente. Então, as irmãs ficam à vontade. Ou a gente vai vendo o Salmo 119, ou então a gente já começa lá em Gênesis para seguir em frente, tá bom? Aí vocês vão lendo os capítulos, depois nós vamos separar a Gênesis em porções, e aí cada um vai meditar naquela porção para poder compartilhar conosco, tá? Provavelmente eu vou colocar alguma coisa no nosso grupo, tá todo mundo no grupo, e aí para a gente poder desenvolver. Deus abençoe todo mundo, alguém ora para nós aí. Cortou, não está ouvindo, não. Está ouvindo, não? Deu para ouvir. Tá ok, dona Raquel, que às vezes a internet dela... Eu ouvi. Deu para ouvir, deve ter sido o seu que então é o meu. deu problema. Então vamos orar então, e tá todo mundo no grupo, né? Agradeço muito aí a Tati, a Dani, o pessoal que ajudou, a Naninha também, que fez, não pôde entrar porque ela estava doente, ficou adoecida hoje, que ela fez os slides para nós. Obrigada por todo mundo aí ter ajudado, Raquelzinha, todo mundo ajudou. Nós estávamos aqui, eu estava mais perdido que tudo, não sabia nem ligar o computador para começar. Vamos orar então, queridos, quem sentir no coração e orar por nós, agradecendo a Deus esse tempo. Querido Deus, obrigado. Senhor, é uma alegria imensa quando o Senhor nos reúne em torno do teu nome para juntas aqui desfrutarmos da sua presença, da sua palavra. Pai, que momento precioso, que grandioso foi esse início, Pai, dos nossos estudos e que veio de encontro mesmo ao nosso coração para nos levantar, para nos incentivar, para nos motivar a prosseguirmos no caminho, porque o Senhor já providenciou, Senhor, para nós, ovelhas, a pastagem. Ó, Pai, o Senhor já providenciou tudo. Senhor, a tua palavra é o nosso verdadeiro alimento.
Obrigado, Senhor, pela vida de cada uma, pela vida da Raquel. Oh, Senhor, que coração é esse, Senhor, de serviço ao Senhor, se dispondo ao Senhor para repartir conosco aquilo que de graça ela tem recebido, Senhor. Muito obrigado, Senhor, e que o Senhor continue despertando os nossos corações, abrindo Amém. os olhos do nosso entendimento, para que a gente entenda, para que a gente compreenda, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor, a Amém. esperança do nosso chamamento. Obrigado, Amém, Senhor. Senhor. Nós colocamos cada uma aqui nas tuas mãos, aquelas que não puderam estar presentes, Senhor, que o Senhor nos reúna sempre aqui, Senhor, com Amém. o único objetivo: conhecer mais o Senhor. Amém. Mais do Senhor, menos de nós. É a nossa Amém, oração Senhor. em nome de Jesus, Senhor. Amém. Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, menina. Glória a Deus. Muito